Bora falar sobre os acontecimentos do quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Hoje é dia da gente falar de um episódio mais claustrofóbico, mais emocionante e mais corrido de The Last of Us. Antes de eu começar a falar sobre isso, aviso de spoiler do episódio. Se você ainda não viu, vai lá no streaming da Max, assiste e depois volta pra cá. A gente não fala de eventos futuros dos jogos nesses vídeos, então fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos falar apenas do que a série já mostrou. De tudo isso, a gente começa o episódio em 2018. A gente volta 11 anos no tempo em relação ao tempo presente da série para ver a relação do Isaac com os Wolves e com a Fedra. Sempre bom a gente lembrar que a Fedra é o governo. Então, quando estourou a infecção, começou esse caos mundial, o apocalipse de fato, o governo norte-americano, o exército, na verdade, norte-americano, se armou ali, né, se protegeu e assumiu o controle. Este exército norte-americano se tornou a Fedra, foram eles inclusive que mataram a filha do Joel no primeiro dia de infecção. Então eles são realmente uns cuzão que não estão nem aí pro povo. Hey, no one told you to move. Yes, sir. E a gente começa dentro de um furgão da Fedra, e se você viu o ator que começou falando no episódio, falou onde eu conheço esse cara, ele é o Josh Peck, que fez Drake e Josh, né, ele era o Josh, obviamente, e aí ele tá ali falando com todo o preconceito de um dos militares da Fedra em relação aos civis. Tanto que o mais novato ali pergunta, por que a gente chama os civis de eleitores? E aí o Isaac, que é o líder destes homens da Fedra, fala, porque nós tiramos os direitos deles. E aqui já dá pra gente perceber que ele está na Fedra, mas ele odeia a forma com que a Fedra age, ele odeia o impacto que a Fedra teve na civilização pós-apocalipse. Então já dá pra entender mais ou menos que ele não é leal à Fedra, que ele não está com a causa da Fedra ali. E aí quando ele encontra os Wolves no meio do caminho, já dava pra gente entender o que estava acontecendo, justamente por ele ter dado essa dica de que ele não está favorável, não está alinhado com os objetivos e com a forma de agir da Fedra. Quando ele encontra a líder dos Wolves ali, ele cumprimenta ela, ele poupa o novato que ele viu que não estava corrompido por esse jeito da Fedra de pensar em relação aos civis, né? E joga uma granada lá dentro, fecha e mata todos os caras que estavam ali. E aí depois disso a gente volta pro tempo presente, um salto de 11 anos, e aí a gente volta a acompanhar a Ellie e a Dina. A Dina lá na farmácia, vendo um monte de remédio nada a ver, do nada ela acha um teste de gravidez, né? Ela fala pra ele, vou fazer um xixizinho, porque pra você ver se você tá grávida ou não, você faz o xixizinho ali no teste, e aí sai o resultado. No episódio anterior, a Dina tinha vomitado do nada e falou, isso nunca aconteceu. Então eles deixaram essas dicas ao longo do caminho. No final desse episódio 4, ela confirma falando, eu estou grávida, né? Mas eles vão deixando essas pistas também, mesmo quem não jogou já tinha pegado, já foi pegando aos poucos, porque é sutil, mas nem tanto, né? E eu gostei aqui. E aí depois elas entram, e a parte do episódio que me quebrou, elas entram num lugarzinho ali, esperar anoitecer, porque graças a Deus que a Dina está com a Ellie, e a Dina tem muita noção militar, ela sabe que ela não pode sair andando em campo aberto, sendo que os inimigos estão no alto, então eles conseguem ver tudo onde elas estão, e ela fala pra ele, os Wolves estão ali, mas aquilo é claramente pra atrair a gente, né, então a gente tem que esperar um pouco, vamos de noite, sem cavalo. E aí elas entram no lugar ali que tem um violão, e a Ellie começa a cantar Take On Me. Take On Me também tem a Ellie do jogo, na voz da Ashley Johnson cantando. Então é uma coisa foi muito nostálgico, muito lindo. Eu queria ver ela cantando Through the Valley, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Mas a Bella Ramsey cantando Take On Me fez chorar. Eu chorei um pouquinho igual a Dina ali na cena. Aquela marejada nos olhos, né? Porque foi muito bonito. A Bella Ramsey também tem uma voz linda. Eu não tinha visto ela cantando. Ela não canta em Game of Thrones, obviamente. E eu acho que ela não tinha cantado na primeira temporada do Last of Us. Então aqui foi bem da hora. Eu não esperava esse momento de calmaria, porque a gente já tinha visto o teaser desse episódio, já sabia que ia ser uma insanidade, né? E aí depois disso a gente volta para dentro dos Wolves com o Isaac torturando um Serafita. E aqui é muito legal porque na conversa dos dois a gente já entende muito da estrutura dos dois grupos e de como eles estão em guerra. Então no episódio anterior a gente foi apresentado aos Serafitas com eles sendo meio que vulneráveis, meio que os coitadinhos da parada. A gente vê um grupo pequeno deles andando ali, eles falando um pouco da deusa que eles veneram e tudo mais, da profetisa. E aí do nada a gente vê eles mortos depois, inclusive a criancinha que tava ali também foi morta. Só que aqui a gente começa a ver que essa treta não é unilateral. Os Wolves não atacam os Serafitas de graça, eles estão em uma guerra ali, um ataca o outro sempre. E aqui a gente consegue ver a diferença nas conversas. O grupo dos Serafitas, eles são brutos, selvagens
e antiquados. Então eles funcionam meio como animais. O Isaac até fala, a gente tem equipamento militar e vocês andam com flecha, com pedras, caralho. Só que eles têm uma fidelidade maior, né? E aí é o que o Serafita coloca pro Isaac. Todo dia, alguém dos Wolves se converte para os Serafitas, muda de lado. Mas nenhum Serafita muda de lado, porque eles têm essa fé deles muito doutrinada, digamos assim. Eles são fanáticos religiosos, que inclusive devem ter os rituais aí bem assustadores, né? Porque eles não são flor que se cheire. E eles são brutos realmente, eles são animais. A gente viu aqui nesse episódio, eles matando os Wolves pegaram, né, e atiraram e pronto, acabou. Eles abriram a barriga da galera, as tripas tudo caindo. Eles são realmente brutos, né? Eles são animais mesmo. Então por isso que fica essa parada meio equilibrada, digamos assim. Os Serafitas são mais fiéis, são mais unidos e são mais imprevisíveis. Enquanto os Wolves, eles são mais organizados, mas eles são previsíveis, né? Então nisso a guerra fica balanceada. E esse papo da fidelidade pegou muito o Isaac. O Isaac começa a sentir essa ameaça. A gente vê que o Isaac, que é um cara que está sempre seguro de si, aqui não está tão seguro assim, né? E quando ele tá torturando o cara fala, tipo, pode me torturar, porque eles têm esse fanatismo, eles acreditam que quando eles morrem eles vão encontrar a profetisa, então pra eles morrer também não é nada demais. Então o cara tava nem aí, ele queria realmente ser morto. No momento que ele faz assim, tipo, me queima aí, você só vai perder tempo porque eu não vou falar nada, o Isaac mata ele, que era o que ele queria, porque ele não queria sofrer de graça também. Ele não ia falar nada, mas pra ele era melhor ir embora antes do que ficar lá sendo queimado por 5, 6 horas e depois morrer, né? E aí depois a gente volta a câmera e aí que a gente vê o carinha que o Isaac salvou lá 11 anos atrás, que virou o braço direito dele, obviamente, aqui agora sendo um baita de um preconceituoso do cara, xingando os Serafitas também, né, chamando eles de imundos e tudo mais. Outra coisa interessante, eu tinha falado no vídeo anterior que popularmente eles são chamados de cicatrizes porque ele tem a cicatriz no rosto. E aqui a gente vê que eles são chamados de cicatrizes pelos inimigos, eles não gostam desse nome e eles falam, tipo, chame com respeito, somos os Serafitas, não somos os cicatrizes. As cicatrizes fazem parte dos rituais que eles fazem aí em prol dessa profetisa. Sim, a Ellie e a Dina estão se envolvendo em Seattle no meio de uma treta entre Serafitas e Wolves. Os Wolves ainda têm treta com a Fedra, então elas se meteram numa situação que elas não precisavam estar, mas elas estão indo atrás de vingança. E aí nós temos uma coisa interessante, porque no episódio da semana passada teve muita gente reclamando, o Tommy tem filho, ele é líder da comunidade, ele não vai buscar vingança, não gostei disso. Mas eu acho, e eu ainda continuo achando, que o Tommy saiu antes da Ellie, porque depois que a reunião acaba lá do episódio 3, o Tommy fica muito puto, dá pra ver que ele não para de mexer a mão, ele tá ansioso e tudo mais. Eu falei disso com detalhes no podcast, né? Depois ouçam lá que aqui eu vou dar uma resumida. Eu acho que ele foi embora de Jackson antes da Ellie. E aí no momento que eu vejo elas falando, nossa, alguém pulou ali, quebrou o vidro, entrou por ali, eu falei, pronto, elas estão seguindo os passos de alguém. Alguém fez isso antes, alguém, na minha visão, era o Tommy. Só que depois a gente percebe que não era o Tommy, era alguém aí entre os Wolves e os Serafitas que estavam em guerra, né? Acabou fazendo isso pra entrar naquele lugar, então eles estavam tretando, um grupo foi tentar fugir do outro e acabou entrando pela janela que elas quebraram. Só que eu ainda continuo achando que parte do rastro de sangue que elas vão achar no meio do caminho vai ser do Tommy, porque é o seguinte, essa guerra entre Serafitas e Wolves é muito conveniente para esconder esses rastros também, né? E o Tommy, na minha visão, ele tendo filho, ele sendo líder, ele quer que se foda, ele vai vingar o irmão dele, porque tudo que ele fala pra terapeuta no episódio anterior, ele estava falando dele. Quando ele fala, eu tenho medo da Ellie se deixar tomar pela ira do mesmo jeito que meu irmão fazia. Ele tá falando dele, porque ele e o irmão dele são iguais. O Joel vingaria o Tommy, se precisasse, de qualquer jeito. Tendo filho, não tendo, colocando a Ellie em risco ou não, ele ia vingar. E o Tommy vai fazer a mesma coisa. Eu tenho pra mim que o Tommy foi antes, entendeu? Porque dava pra ver nitidamente. De novo, tivemos 3 votos a favor deles irem por vingança. Um dos votos foi do Tommy, o outro foi do Jesse. Eu acredito que sim, os dois também tinham muita motivação pra ir. Eles tentaram fazer as coisas do jeito que a comunidade pede, do jeito democrático. Não conseguiram, eles podem ter ido antes do que as duas, porque depois que a votação acaba, tava de dia ainda. Passa mau tempo, a Dina e a Ellie se planejam, o Tommy já tinha escutado da Dina as características da Abby e do grupo dela, então ele sabia quem são, então ele poderia sim muito bem ir antes, e a gente não vê o Tommy em momento nenhum depois da votação. Então pra mim, ele foi.
tá? Vamos ver aí se a série vai fazer isso ou não, espero que sim, porque o Tommy é assim como o Joel, ele é o tanque, ele é o malucão, ele é o sem noção, então eu quero ver isso acontecendo na série e tenho pra mim que sim. Parte do desastre que a gente vê pelo caminho vai ser causado por ele e a série vai usar essa guerra de serafitas contra os Wolves pra esconder esse rastro, entendeu? Pra ser surpresa, tipo, caralho, o Tommy foi. Porque enquanto a gente não vê o Tommy lá em Jackson, ele pode já ter saído antes delas, sim. E nesse episódio ficou muito claro que eles não vão voltar pra Jackson. Tá? Elas falaram do Jesse aqui no episódio, mas não voltaram pra Jackson em momento nenhum. Jackson ficou pra trás. Tudo que a gente vai ver a partir de agora são elas em Seattle e essa guerra dos dois grupos. Tá bom. E aí nós temos uma cena de ação absurda aqui, elas no metrô, isso aí também tem no jogo e tudo mais. Começa a surgir um monte de infectado, matar a galera dos Wolves que tava ali dentro caçando as duas, né? Porque as duas se meteram no meio de uma treta, tiveram que matar os caras. Aí ele foi pra cima de um militar com 3 vezes o tamanho dela, agora valendo. E ela conseguiu lidar com a situação. O cara conseguiu falar, mas ele ia morrer. Se tivesse eles dois no X1, ela ia enforcar o cara até ele sufocar. Ele conseguiu falar porque ela não tampou a boca dele, mas ele tava sufocando, ele gritou antes, tem uma aqui. Depois disso, a Dina chega, mata o outro cara, a Ellie mata o que ela tava segurando e elas vão embora, mostrando que elas também sabem se virar muito, né? E aí no momento que elas estão ali no metrô, a Dina começa a contar quantos infectados tem, né? Ela tem muita noção militar, muita noção tática, aqui tá sendo bem legal essa Dina que tá melhor do que do jogo, né? A Dina do jogo, tipo assim, por que você tá indo com a Ellie, tá ligado? O que você vai fazer lá? A Dina da série não. Tipo, ainda bem que ela está com a Ellie. As duas juntas, elas são muito mais fortes, né? E aí começa a treta desenfreada. Você fica, caralho, não vai dar pra escapar, não vai dar pra escapar. Na série, os infectados são muito mais sensíveis do que no jogo. No jogo daria pra elas saírem do trem furtivamente e escalarem no momento que elas estavam escalando a grade, elas fariam barulho e eles iam atrás. Aqui não. Elas pisaram numa raiz de cordíceps que tava ali no meio do chão e aí os bichos já sentiram e já foram pra cima. É muito sensível, né? Então tá mais perigoso ainda. Nesse momento de fuga, a Dina vai ser mordida porque ela estava deixando a Ellie na frente a todo tempo. E a Ellie coloca o braço na frente. A Dina não sabia que a Ellie era imune. Quando a Ellie foi mordida no primeiro episódio da segunda temporada, ela fez um outro corte na barriga para disfarçar o corte da mordida. Ela fez um corte reto, tipo, esbarrei num galho, esbarrei em alguma coisa, me cortei em algum vidro, alguma coisa. Era um corte reto, não era um corte de mordida, porque tudo que a Ellie fazia era esconder as mordidas dela de outra forma. Então a mordida do braço que a gente vê na primeira temporada, ela se queimou depois pra justificar aquela marca que ela tinha. E depois ela fez uma tatuagem por cima. Essa daqui da barriga a gente vê ela rasgando com a faca pra mudar a aparência do corte, pra mostrar que não era um corte de mordida. E agora, né, ela foi mordida na frente da Dina, não tinha como esconder. A Dina acha que ela vai ser infectada, então quer matá-la. Poderia muito bem a Dina ter matado a Ellie enquanto ela ainda estava de costas, sem ter nem tempo de ver a Dina apontando a arma pra ela. Mas ainda bem que isso não aconteceu, né, dona Ellie, imprudente. Podia ter avisado isso antes também, imaginando que poderia acontecer dela ser mordida no meio dessa treta toda das duas. Aí a Dina acredita porque ela ama a Ellie, ela não queria realmente matar, então ela dá esse voto de confiança. Se fosse qualquer outra pessoa, menos o Jesse, assim, se fosse uma pessoa menos conectada com a Dina, eu acho que ela tiraria na hora, sabe, não ia querer conversa. E aí ela vê que a Ellie realmente é imune, e aí a Ellie contou o maior segredo pra ela, ela acaba contando o segredo pra Ellie de que ela está grávida. No jogo tem uma brincadeirinha que a Ellie acha que o filho é dela, e a Dina tipo, não dá pra ser seu. Aqui não teve isso, mas aí depois delas contarem o maior segredo uma da outra, elas começam a se pegar ali, beleza, dormem juntas de conchinha, bem aconchegante, já tem um momentinho de romance, quando depois elas veem que tá tendo outra grande treta entre os Wolves e os Serafitas, e elas estão no meio desse fogo cruzado. Elas pegaram um walk-talk aí dos Wolves, então elas conseguem ter muito mais noção de como funciona a organização desse grupo. Elas escutam inclusive um nome conhecido, nome de uma pessoa que sabe onde está a Abby, elas sabem onde essa pessoa está, e o próximo alvo é esse, porque elas têm que achar a Abby, elas não querem acabar com os Wolves. Se elas tiverem que matar o Wolf no meio do caminho, a Ellie já mostrou que vai matar, mas não precisa. Só que agora tem um problema, a Dina tá grávida, e a Ellie fala, você não precisa vir comigo, né? E a Dina fala, eu vou com você. Se você quiser que a gente volta junto. Se você quiser que a gente continue, a gente vai continuar junto. Ou as duas, ou nenhum. Aí elas decidem ir junto, né? Elas estão vendo que elas estão no meio de uma treta ali muito tensa, que elas vão se ferrar, porque elas viram a brutalidade dos Serafitas, elas já sabem que são o grupo que elas viram mortos ali, então elas já ligaram 2 mais 2, sabem que esses dois grupos estão numa guerra intensa.
só que elas vão continuar. E aí o teaser do episódio 5 mostrou que nós teremos os esporos, que são o cordíceps na parede e tudo mais, o cordíceps em algumas regiões que você pode pegar pelo ar. Né? Pra Ellie não tem perigo, porque ela é imune, mas pra Dina tem. Então o teaser mostrou que esse vai ser o foco do episódio da semana que vem. Sempre bom lembrar que são 7 episódios nessa segunda temporada. A terceira temporada vai continuar adaptando os acontecimentos do segundo jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.